Não sei qual dos microfones é que está a funcionar. Primeiro de tudo, novamente, cumprimentá-los. Está de baixo? Muito bem. Cumprimentar-vos, agradecer e dizer que na feitura destas normas, tal e qual como o Carlos disse, a mim só me preocupa e é aborrecido verificar que foi preciso uma troika para existir a isto. E critico, sinceramente, inclusive a mim próprio, enquanto fui Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, ainda que a Sociedade Portuguesa de Aterosclerose tenha sido a única que foi apresentando sucessivamente diversas recomendações, mas devíamos ter tornado mais efetivo esta medida. E queria fazer aqui só um intervalo, dizendo que isto não é... O grande problema que estas normas têm para todos nós é que, ao contrário das do NICE, que são recomendadoras, que são auxiliadoras, estas não são. Estas são normativas. E não é só para os médicos de família. Estas normas são para todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o volume de normas para a medicina familiar é exatamente o mesmo volume de normas que têm os médicos, por exemplo, de medicina interna, se me permitem. E também eu ando preocupado com o volume delas, particularmente para ler todas aquelas que falam de quando devo pedir o hemograma, o perfil hepático, a albumina, as ecografias, que enfim, que são naturalmente motivo de preocupação. Mas agora em relação às dislipidemias. O primeiro ponto que é preciso dizer é que se nós temos um problema chamado hipertensão, temos 7 milhões, se considerarmos valores de colesterol total superior a 190, com este cut-off, 7 milhões de portugueses com alterações do perfil lipídico. E temos uma percentagem com uma alteração de perfil aterogénico lipoproteico, ou seja, que envolve colesterol, triglicéridos e HDL, muito significativa, associada à nova pandemia, que é a diabetes e, naturalmente, a obesidade. Significa que neste momento temos 1.600.000 pessoas mais ou menos tratadas com estatinas. Curiosamente, se considerarmos que as estatinas são um fármaco essencial, nos últimos anos tem vindo sucessivamente o número a descer de pessoas a utilizar estatinas. Enfim, saber-se há as razões, algumas provavelmente de natureza económica. Quer dizer que ainda temos muito a fazer. E uma das críticas que tem sido feita a esta norma, que eu assumo, é que são estatinocentricas. Mas é preciso dizer que esta norma é estatinocentrica porque é com as estatinas que existe evidência científica de redução de eventos. E não podemos fugir da realidade, mesmo quando gostaríamos, e eu utilizo muitas vezes, outros fármacos, como o ácido nicotínico, como as resinas, mais raramente, e naturalmente como os fibratos, que são aqui a situação. E depois o ezetimibe, que é outra questão que naturalmente será importante salientar. E, paralelamente à preocupação que há com a hipertensão, também há com as dislipidemias. A grande maioria dos doentes não estão controlados, mesmo quando estão medicados com as estatinas. Para isso resulta de várias coisas. Em grande parte, da natureza deste fator de risco que é a hipercolesterolemia e as dislipidemias para a contribuição da doença cardiovascular, sem sintomas. Em outra parte, porque muitos médicos, todos nós, não estamos ainda devidamente convencidos com a força efetiva da realidade, quanto é que isto representa, e basta só lembrar que a presença de várias variantes alélicas que faz com que as pessoas tenham valores de colesterol relativamente mais baixos, desde a mais tenra idade, representa um grande benefício na mortalidade cardiovascular, mesmo sem medicação. Portanto, é preciso dizer que é importante, efetivamente, tratar. Depois, porque a indústria farmacêutica, durante muitos anos, foi confundente. Com a história de se falar tantas vezes naqueles efeitos não dependentes da descida do colesterol, chamados efeitos pleiotrópicos, parecia que a gente podia andar com um comprimido dentro do bolso e dar uma lambidela de vez em quando, que bastava estar com a lambidela, que a eficácia da estatina estava lá toda. Não é verdade. Há uma enorme culpa de não se atingir os objetivos. E não atingir os objetivos significa aumento da mortalidade cardiovascular, aumento do número de AVCs, aumento do número de infartos de miocárdio, agravamento da doença vascular periférica, que é um elemento que não pode ser esquecido. Portanto, primeiro ponto. Quais os objetivos? Ora, um ponto que foi dito durante a discussão, que vale a pena dizer,
e que tem alguma importância é quando estamos a falar de estatinas ou estamos a falar de fármacos antidislipidémicos, estamos a dizer ou a pressupor, gostaríamos nós, que todos os indivíduos que o fazem o integram na modificação de estilo de vida. Dieta equilibrada, nutricionalmente correta, variada, repartida ao longo do dia, sem excesso de açúcares de absorção rápida, combate ao sedentarismo, que é o principal inimigo. 70% dos portugueses dizem que ocupam os seus tempos livres com exercícios sedentários, entre aspas. Somos ótimos treinadores de bancada, mas não vamos para o campo. Parar de fumar é fundamental este objetivo. Manter um peso equilibrado e adaptado àquilo que é o nosso índice de massa corporal. Não vale a pena discutirmos qual é a melhor forma de avaliarmos a obesidade, todos eles são úteis e o índice de massa corporal portou-se muito bem. Depois dizer que a seguir a eu pensar, agora vou medicar um doente com estatina, ou não, com um fármaco antidislipidémico, vamos chamar assim, eu vou ter que integrar isto no risco cardiovascular global. E vou dizê-lo que é importante que a gente use a carta do risco como deve ser. Não basta pegar na carta do risco naquela altura. Se o doente tiver um risco absoluto baixo, é preciso ver o seu risco relativo. É preciso projetar aquilo, se não fizer nada, à sua idade aos 60 anos. Porque se a gente não o tratar efetivamente precocemente, depois arrastamos as complicações todas. E, naturalmente, ter em conta também os qualificadores. Quer dizer que, se eu, por exemplo, vejo um indivíduo que tem um determinado risco, mas é diabético, eu tenho que multiplicar, no caso de ser homem, logo esse risco por 3 e, no caso da mulher, ser por 5. Ou, se quisermos outras coisas, se tiver os triglicéridos elevados, uma HDL baixa, eu tenho que, novamente, subir para um risco imediatamente superior. Portanto, aplicar bem a carta de risco. E depois disto, então, temos os indivíduos com um risco cardiovascular moderado. Estamos a dizer, acima de 1%, não nos esqueçamos que o score de risco avalia eventos fatais. Alguém diz, mas que chatice, mas não é mal morrer, às vezes é mais chato ter um AVC. Bom, é fácil. 5% de eventos fatais significa 15% de eventos fatais e não fatais. Portanto, pode-se fazer a mesma comparação para a grelha de Framingham, quem gosta de fazer esta comparação. Mas então, falemos do score. Mais de 1%, menos de 5%, o valor é atingir, como ali está, um colesterol total inferior a 190 e um LDL colesterol inferior a 115. Se a pessoa tem um risco cardiovascular alto, com um score superior a 5 e inferior a 10%, então a exigência é para um LDL colesterol inferior a 100, que equivale a um colesterol total inferior a 175. Se a pessoa tem um risco cardiovascular muito alto, estamos a falar dos doentes que, por razões, são equivalentes de doença coronária, por razões cardiovasculares, portanto, o doente que já teve qualquer episódio de doença aterosclerótica clinicamente significativo, onde quer que ele seja, o doente com diabetes tipo 2, se tiver mais um risco associado, e principalmente se existir microalbuminúria, os doentes com doença renal crónica, chamando isto taxa de filtrado glomerular inferior a 60, e os doentes, perdi-me, parece que faltou um, não, e os doentes que têm um score pela múltipla presença de fatores de risco que dá mais de 10%. Neste caso, é desejável a estes doentes atingir um LDL inferior a 70, o que quer dizer equivale a um colesterol total inferior a 150 a 155. Se não conseguirmos, é extremamente importante conseguirmos uma redução dos valores de LDL colesterol a partir do valor que ele tem, de cerca de 50%. E, a partir deste objetivo, porque estava em causa definir a base dos objetivos terapêuticos com suporte no LDL colesterol e no colesterol total, está desde logo dito que não podemos avançar nem com objetivos para a HDL colesterol, nem para os triglicéridos, que, no entanto, contribuem para o risco. Isso significa, de uma forma geral, que uma mulher que tenha um HDL colesterol inferior a 40, um homem que tenha um HDL colesterol inferior a 40 e a mulher que tenha um HDL colesterol inferior a 55, tem um risco acrescido.
Mas não há de forma nenhuma neste momento de dizer evidência que é preciso dizer então quanto é que tem que atingir? Não sei. Sei que não devem ter estes valores. Não sei qual é o valor a atingir. E o valor dos triglicéridos é a mesma coisa. Sei que é desejável ter inferior a 150, mas eu não sei qual é o valor que se deve atingir. Mas, meus caros, infelizmente, os valores dos triglicéridos são tão elevados neste país que quem nos dera a nós se tivesse 150. Nos triglicéridos, eu nem sequer me preocupo em passar muito recomendações. Nos triglicéridos há uma coisa que é fundamental. Primeiro ponto, quando eu tenho um doente com hipertrigliceridemia, não é medicá-lo logo. Nada me serve medicá-lo logo. A primeira coisa é corrigir aquilo que é passível de corrigir. Se aquele indivíduo continua a tomar bebidas com açúcares de absorção rápida, a ter uma ingestão calórica excessiva, a beber, particularmente alguns que são especialmente sensíveis aos valores do álcool e da nutrição calórica dependente do álcool, com valores de triglicéridos muito elevados, e tem sobrecarga de peso, então eu devo primeiro atuar sobre isto, que são chamadas hipertrigliceridémias secundárias. Depois disto é que eu avalio o risco e se ele continuar com um risco elevado, então sim, devo-me preocupar com a intervenção terapêutica. Mas quando eu disse que o principal objetivo é a LDL, naturalmente estou a dizer a fase que está ali obrigatoriamente. É que os doentes que têm um risco cardiovascular elevado ou muito alto, obrigatoriamente têm que fazer uma estatina. E essa estatina, também está dito, deve ser feito com um equivalente de dose de simvastatina 40 mg. Está escrito simvastatina 40 mg ou equivalente. Dir-me-ão, porquê simvastatina 40 mg? Porque é o Heart Protection Study. É a única evidência que a gente tem, numa estratégia populacional de indivíduos de alto risco, permitir a redução de 25% dos eventos cardiovasculares. Portanto, é a simvastatina 40 mg como paradigma, em comparação com a equivalência de doses. Qual equivalência de doses? Partindo daquilo que é preciso dizer. 5 mg de rosuvastatina é igual a 10 mg de atorvastatina, é igual a 20 mg de simvastatina, é igual a 40 mg de pravastatina, é igual a 80 mg de fluvastatina. A pitavastatina é a seguir, não tem estudos comparativos com estas, portanto é possível dizer que 2 mg de pitavastatina é igual a 2,5 de rosuvastatina. Feita esta situação, usem as estatinas à vontade, de acordo com o melhor benefício-risco. A questão das opções dependem e devem ser resultantes da escolha da melhor prática terapêutica para o doente que eu tenho à minha frente, depende do fenótipo da dislipidemia que eu tenho, da melhor segurança na efetividade de reduzir este perfil aterogénico que eu consigo com a terapêutica, com menos efeitos desejáveis, comprovando que o doente vai suportar a terapêutica e que existe evidência científica para o fazer. E é por isso que, deixem-me ver se já me proponho alguma coisa. É um ponto importante. Ora, inicialmente, primeiro, não vale a pena eu pensar que o doente começa a fazer um tratamento antidislipidémico e consegue logo obter uma alteração do perfil lipídico. Em princípio, esse efeito máximo da terapêutica antidislipidémica é obtido entre as 4 e as 6 semanas. Para tornar razoável, porque não podemos em nenhum sítio, provável, eu não posso na minha consulta de hipertensão e dislipidémias, tenho quase a certeza que infelizmente nos centros de saúde também não é possível, foi dito que o desejável é passar 3 meses, trimestralmente, até conseguir o objetivo terapêutico. A partir do momento em que conseguiu o objetivo terapêutico, pode ser semestralmente até anualmente. Não há qualquer necessidade de andar iterada e repetidamente a pedir análises que não servem rigorosamente para nada. Dito de eficácia, como também dito de segurança. Não há razão nenhuma para para repetidamente andar-se a pedir perfil hepático ou as enzimas da ACK para eventuais miopatias. Se o doente tem sintomas, deve fazê-lo de imediato. Se o doente não tem sintomas, não há razão nenhuma para o fazer. Finalmente, eu queria situar, está aqui este ponto. Ora, nós temos que pensar em algumas situações particulares. Por exemplo, eu tenho um doente
E eu não tenho uma maneira... Claro que eu tinha maneiras de fazer isto do ponto de vista laboratorial, mas então encareci isto de uma forma louca e ninguém faz em nenhuma parte do mundo. Ninguém faz em nenhuma parte do mundo. Eu podia ver os esteróides, os estanóis vegetais e a absorção para eu saber se o doente é bom absorvedor ou se é bom sintetizador. Mas não vale a pena. Eu digo, e tenho uma relação com o meu doente que me permite isso. O meu amigo vai escolher esta estatina, nesta dose, porque eu quero baixar 40% o valor das LDL. E o doente vai à minha consulta. E eu verifico que ele não baixou. Converso com o doente e sei se o doente teve ou não teve aderência ao tratamento. Se o doente não aderiu ao tratamento, é corrigir esse fator. Se o doente aderiu ao tratamento e não baixou aquilo que era expectável com a estatina, então é um não respondedor à terapêutica. E se é um mau sintetizador, deve ter um componente de absorção do colesterol que compensa esse efeito e que faz perder a eficácia relativa de estatinas. Portanto, não me serve de nada estar a titular a dose de estatinas a esse doente e a opção terapêutica deve passar por um inibidor da absorção intestinal do colesterol. E é por isso que está escrito que a ezetimiba está indicada como terapêutica adjuvante em pessoas com hipercolesterolemia primária. É importante dizer este ponto que é extraordinariamente importante. Não há razão nenhuma, exceto em situações muito particulares, como os intolerantes às estatinas, para usar o ezetimibe sem ser associado a uma estatina, em monoterapia. Os fibratos só devem ser usados nos doentes que beneficiam de facto do tratamento. E esses doentes são os doentes que têm alterações dos triglicéridos, com alterações do colesterol e com descida da HDL. Ou seja, deslipidémias mistas com hipertrigliceridemia. É isso que é a indicação deles, é isso que deve ser baseado. O ácido nicotínico, a situação é mais dispar. Naturalmente que todos nós esperamos pelos resultados que daí sairão. O que está ali é só a indicação terapêutica aprovada pelo Infarmed. Os ésteres etílicos dos ômega 3 também só fazem descer os triglicéridos. Não vale a pena andar à procura dos ésteres dos ômega 3 para procurar atuar nas hipercolesterolemias, não fazem rigorosamente nada e não têm efeitos nenhuns. É para baixar os triglicéridos com efeitos variáveis nas HDL. E depois está uma coisa que eu fico muito feliz. E devo-vos dizer que foi um processo difícil. Por favor, vejam o que diz as recomendações europeias da Comissão Europeia sobre a utilização de esteróis e estanóis vegetais. Está dito, deve ser usado para permitir a redução dos valores do colesterol em todos os indivíduos com mais de 15 anos de idade. E eu fico assustado de verificar a quantidade de mães que levam nos carrinhos do supermercado a BSL e outros produtos, não queria falar do BSL em particular, porque tenho muito respeito, mas estamos a falar de todos esses produtos com esteróis e estanóis vegetais enriquecidos e que dão às crianças. Não está comprovada a segurança neste nível etário. Não deve substituir a terapêutica com estatinas. Deve ser um complemento indicado pelo médico, sabendo nós que eles estão a fazer. E aproveito para dizer que se o doente está a fazer ezetimiba, então não serve fazer de nada os esteroides e estanóis vegetais. Porque a partir do momento em que faz o ezetimiba, não há qualquer efeito dos outros inibidores da absorção intestinal do colesterol. Portanto, o uso por rotina não está recomendado. É indicado pelo médico quando isso fizer parte da modificação efetiva dos estilos de vida.